Pessoal, boa tarde. Enfim, meu nome é Jorge Menezes Nibor e hoje eu sou responsável vou conduzir esse webinar sobre a instrução do processo de contratação direta. Esse webinar e esse evento de hoje, essa nossa conversa de hoje, é meio que um aquecimento, esquenta uma prévia do que vai acontecer no Fórum Brasileiro de Gestão e Contratação Pública, promovido pela Fórum, que é um dos grandes eventos nacionais, é um marco no calendário do direito administrativo, enfim, para toda a administração pública, um evento muito consolidado, de anos e anos, que é imperdível. Lá eu vou tratar de contratação direta, o tema de hoje também é contratação direta, enfim, um aperitivo, aí, um esquenta, que vai ser discutido lá mais amplamente no fórum. Bom, licitação pública e contrato administrativo são assuntos extremamente controvertidos, são assuntos delicados. Os agentes administrativos que trabalham com licitações e contratos, eles hoje sentem-se inseguros, desconfortáveis em diversos aspectos e mesmo dá para dizer até com medo de tomarem certas decisões, de firmarem certos atos. Há talvez um excesso dos órgãos de controle. Muitos agentes administrativos acabam sendo constrangidos a responderem injustamente processos perante os tribunais de contas, perante os órgãos de controle de uma maneira geral, processos promovidos pelo Ministério Público, tanto na esfera civil quanto penal. Quem trabalha com licitação pública e contrato administrativo entende o que eu estou falando, sabe sobre o que eu estou falando. E se licitação pública e contrato no todo é um assunto complicado, dentro desse assunto geral, desse arco amplo de licitação pública e contrato, tem dois temas que são ainda mais delicados, ainda mais complicados. Esses dois temas, na minha percepção, são contratação direta e termo aditivo. Esses são os mais delicados, são os mais complicados, sobre os quais há mais questionamentos. Os órgãos de controle, quando se deparam com o processo de contratação direta, quando se deparam com o termo aditivo, eles, chama atenção, atrai atenção. Eles olham com cuidado redobrado, eles passam um pente fino. São os processos, assim, eu diria, privilegiados pelos órgãos de controle. Então, os agentes administrativos que trabalham com licitações e contratos precisam ter cautela também redobrada quando tratam de contratação direta e quando tratam de termos aditivos. Repito, há muitos processos, muito questionamento, muita gente respondendo processos, muita gente, inclusive, sendo condenada e sofrendo sanções, inclusive sanções antecipadas antes da conclusão do processo, em razão de questões controversas, de pontos às vezes mal explicados. Muitas vezes não se fez nada de errado, mas a coisa não foi bem posta, não está muito bem clara, e então os agentes administrativos acabam passando por esse tipo de constrangimento. Bom, o que se deve fazer para evitar isso? Vamos falando claramente. Olha, eu trabalho com dispensa e inexigibilidade de licitação. Eu trabalho no departamento que trata disso. Ou dentre as minhas atribuições, eu conduzo o processo de dispensa e inexigibilidade de licitação. É um assunto delicado. Eu sei que é um assunto delicado. Eu sei que é um assunto que atrai a atenção dos órgãos de controle. O que eu preciso fazer para evitar que eu seja responsabilizado? O que eu preciso fazer para evitar que eu passe pelo constrangimento e responder com um tipo de processo por parte dos órgãos de controle? Pessoal, na minha percepção, o que precisa ser feito é motivação. Motivação, 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 motivação. Motivação tem que ser um mantra para quem trabalha com contratação direta. E motivação, na minha percepção, passa por 3 pilares. É baseado em 3 pilares. Motivação técnica, motivação econômico-financeira e motivação jurídica. Se você tem esses pilares bem construídos, bem amarrados, bem feitos, se você tem uma boa motivação técnica, se você tem uma boa justificativa de preço, uma boa motivação econômico-financeira e uma boa motivação jurídica, olha, na minha percepção,
pode pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não posso garantir 100% que nada vai acontecer, que nunca vai haver nenhum tipo de questionamento, mas olha, dá para ficar bem tranquilo. E na minha experiência, analisando a jurisprudência dos órgãos de controle, eu tenho a impressão que de um tempo para cá, os órgãos de controle, mais do que discutir o enquadramento de uma hipótese de dispensa ou inelegibilidade de licitação, se seria bem o caso, se o dispositivo se aplica exatamente naquela situação ou não, a impressão que eu tenho é que os órgãos de controle hoje estão muito mais preocupados com a motivação, do porquê, de entender o porquê daquele processo de contratação direta. Às vezes, os órgãos de controle, você vai ver lá um acordo diz, olha, não era bem o caso da dispensa, ou nesse caso não ficou muito bem configurada a inelegibilidade de licitação, mas, porém, olha, aqui tem uma justificativa técnica, que a administração quis foi o melhor para o interesse público. Tem uma justificativa econômico-financeira, não houve sobrepreço, não houve superfaturamento, que foi pago, está dentro do praticado no mercado. Há uma discussão jurídica, tem um parecer jurídico aqui bem feito, ainda que se discorde das conclusões desse parecer jurídico. Quando os órgãos de controle enxergam, na minha percepção, motivação técnica, econômico-financeira e jurídica, quando ele vê que isso é consistente, ele acaba não responsabilizando ninguém. Você vê diversos acordos que o tribunal diz assim, olha, isso aqui que foi feito no final das contas está errado. Mas o tribunal, entendendo a motivação técnica, econômica, financeira e jurídica, ele diz, está errado, não faz de novo, mas não responsabiliza ninguém. Então, na minha percepção, no meu entendimento, ponto-chave hoje, um agente administrativo que trabalha com contratação direta para resguardar sua responsabilidade é motivação técnica, motivação econômico-financeira e motivação jurídica. De uma maneira geral, o processo de contratação direta, ele tem uma estrutura e ele tem algumas passagens que são obrigatórias. Daí, cada processo de dispensa, cada processo de inelegibilidade de licitação tem a sua própria coloração, tem as suas próprias peculiaridades, que dizem respeito a cada uma das hipóteses de dispensa ou inelegibilidade de licitação. Por exemplo, se você for firmar uma inelegibilidade de licitação com base no inciso 1 do artigo 25, que pressupõe a exclusividade do fornecedor, você tem algumas peculiaridades relacionadas a isso. Você precisa se preocupar, por exemplo, em justificar a exclusividade. Um outro processo, num processo de dispensa de licitação, por emergência, você não precisa justificar a exclusividade, mas você vai precisar justificar a emergência, né? Enfim, cada hipótese de dispensa e inelegibilidade tem lá a sua peculiaridade que vai fazer parte, precisa se integrar no processo. Agora, de uma maneira geral, o processo de uma contratação direta, ele tem por base, ele se estrutura nesses 8 passos aqui que eu apresento a vocês. Começa com uma autorização para abertura do processo, daí uma unidade técnica, alguém com conhecimento técnico, cada órgão deve ter a sua divisão, ter a sua organização, mas uma unidade com conhecimento técnico define um termo de referência, ou pode chamar de outro nome, memorial descritivo, mas precisa ter um documento delimitando o objeto da futura contratação e explicando, em linhas gerais, do porquê daquilo ser feito por meio de contratação direta e não licitação. Se for obra e serviço de engenharia, não é termo de referência, é projeto básico. Então, autorização para abertura do processo, termo de referência ou projeto básico, se tratar de obra ou serviço de engenharia. Feito isso, você precisa de um preço de referência, você precisa ter um orçamento da administração. Tendo o termo de referência, o projeto básico e o orçamento, então você vai fazer uma cotação de preços, se for possível fazer essa cotação de preços. Ou seja, você vai procurar eventuais interessados em firmar o contrato, pessoas que você entende que podem firmar e executar o contrato, e pedir que eles apresentem cotações de preço. Com base nessas cotações, você justifica o futuro contratado, ou a escolha do futuro contratado, você escolhe alguém, justifica, diz por quê. Você pede a esse sujeito, daí o 6º passo, documentos, os documentos que você acha que são pertinentes,
Não é necessário exigir todos os documentos que costumam ser exigidos com o processo de licitação pública. Você vai exigir os documentos que você acha que sejam pertinentes para aquela contratação. Isso varia dependendo da sua avaliação. Então, junta os documentos do contratado, então, daí vai para o jurídico fazer um parecer e volta para a autoridade competente que ratifica todo o processo, homologa o processo. Então, de uma maneira geral, o processo de contratação direta envolve esses 8 passos. Autorização, termo de referência projeto básico, pesquisa de preço, orçamento, com base nisso, uma cotação, se possível, escolhe o contratado, justifica, junta os documentos do contratado, esse é o 6º, 7º, parecer jurídico, e fecha com homologação, com a ratificação do processo por parte da autoridade competente. Eu falei a vocês que o essencial é motivação, e que a motivação se baseia em 3 pilares: motivação técnica, econômico-financeira e jurídica. A motivação técnica, ela se centra nesse processo aqui, na confecção do termo de referência no projeto básico. O técnico está aqui. A motivação econômico-financeira se centra na pesquisa de preço, na definição do preço de referência, do orçamento e na cotação de preços, quando possível. E a motivação jurídica se centra no parecer jurídico, que é o 7º passo. Então, esses aqui, eu diria, são os passos mais importantes dentro desse procedimento. Repito, definição do objeto e do porquê da contratação direta, termo de referência, projeto básico. A parte do preço, motivação econômico-financeira, preço de referência, orçamento, cotação de preço. É aí que se resolve isso. E motivação jurídica, a construção do parecer jurídico. São os aspectos cruciais. Processo de contratação direta, nos processos de contratação direta costuma haver muito questionamento sobre sobrepreço, né, sobre a compatibilidade do preço contratado com o preço praticado no mercado. Há muitas acusações em contratação direta de sobrepreço. E há tantos questionamentos sobre sobrepreço, compatibilidade com os preços do mercado, porque no processo de contratação direta você não tem uma disputa aberta ou uma licitação. De alguma maneira, a licitação, uma disputa aberta a qualquer interessado, ela confere legitimidade ao preço contratado pela administração. A administração diz, olha, eu publiquei o edital, abri a todos os interessados, as pessoas que apareceram vieram aqui e puderam apresentar os preços que bem entendesse. Então, de certa forma, essa disputa ampla legitima o preço. Na contratação direta, não há essa disputa aberta a qualquer interessado, a qualquer um que pretenda cotar. A administração não publica edital. Então, isso sempre atrai uma certa suspeita sobre os preços envolvidos em contratação direta. Então, a motivação econômico-financeira tem que ser muito consistente, né? Tem que ser feita com muito cuidado. No passo a passo que eu passei a vocês, que era o slide anterior, eu vou voltar aqui. Veja assim, o item 3 está lá, preço de referência, orçamento. Item 4, cotação de preço, se possível. E eu queria destacar, são 2 coisas diferentes. Uma coisa é investigar o preço de mercado. Saber o quanto custa aquilo que você precisa contratar no mercado. Outra coisa é pedir orçamentos a virtuais interessados ou pessoas que você acredita que possam firmar o contrato e executar o contrato. São 2 passos distintos. O orçamento numa contratação direta, a definição do preço de referência numa contratação direta, não se confunde com a cotação de preços. São 2 coisas distintas, 2 etapas distintas. Primeiro, você precisa ter um preço de referência. Você vai dizer o seguinte, olha, eu tenho aqui um termo de referência que define o objeto X e esse objeto vai ser contratado por meio de contratação direta. Ok. Quanto custa o mercado? Então, defino o valor. Com base nisso, eu vou para a cotação de preços. Por que eu preciso dessas 2 etapas? Por que eu não posso ir direto para a cotação de preços? Porque, imagina o seguinte, eu vou para a cotação de preços. Elejo lá, identifico
3 possíveis interessados, 3 possíveis empresas para executar futuramente o contrato e peço a essas 3 orçamentos ou cotações. Se eu vou direto para isso, sem ter um preço de referência, pode ser que essas 3 empresas, até mesmo sabendo que se trata de um processo de contratação direta, inflem seus preços. Pode ser que eles joguem seus preços lá para cima. Se eu não fiz antes uma pesquisa de preço de mercado, se eu não tenho um orçamento, se eu não tenho um preço de referência, como é que eu vou identificar, como é que eu vou saber que o preço que foi oferecido por essas pessoas que eu pedi cotação está ou não de acordo com o preço praticado no mercado? Então, antes de ir para a cotação, eu preciso ter o meu próprio orçamento. Eu preciso ter feito a minha pesquisa de mercado, ter definido o meu preço de referência. Feito isso, então, vou para a cotação. Vou pedir propostas para possíveis interessados, para empresas que eu entendo que possam executar o contrato. E esse preço de referência, então, vai ser fundamental, vai ser determinante para que eu possa depois saber identificar se esse preço obtido com a cotação está ou não de acordo com os praticados no mercado. Eu tenho aqui algumas dicas em relação a essa motivação econômico-financeira. Primeiro, pesquisar em relação a preços praticados por outros órgãos e entidades da administração pública. Então, se você vai contratar um objeto, por dispensa ou elegibilidade de licitação pública, tentar encontrar algum outro contrato de algum outro órgão ou entidade da administração pública que tenha o mesmo objeto ou objeto semelhante e, portanto, faz uma comparação de preços entre os 2 contratos, ou, se você encontrar mais de um contrato, entre os contratos que você encontrar e, enfim, o preço que você pretende pagar nessa contratação direta. Quando os órgãos de controle investigam se há ou não sobrepreço no processo de contratação direta no contrato, se há alguma denúncia de sobrepreço em relação ao contrato, o que os órgãos de controle fazem? O que a Controladoria Geral faz? O que o Tribunal de Contas faz? O que o Ministério Público faz? Veio uma denúncia, tem um contrato emergencial aqui com sobrepreço. Como é que eles vão saber se aquela denúncia é procedente ou não? Como é que eles vão saber se tem sobrepreço ou não? Eles vão comparar o preço do teu contrato com o preço de outros contratos de outros órgãos e entidades da administração pública que têm o mesmo objeto ou objetos parecidos. É isso que eles fazem. Se houver uma denúncia lá na frente, é isso que eles vão fazer. Então, qual é a melhor coisa que tu podes fazer aqui, antes de contratar? Qual é a melhor coisa que tu podes fazer para evitar qualquer tipo de questionamento dos órgãos de controle lá na frente? É tu adotares o mesmo procedimento que eles adotariam lá na frente. Se os órgãos de controle pesquisam outros contratos de outros órgãos e entidades da administração pública, faça tu a mesma coisa antes. Porque daí, quando houver a denúncia, quando eles forem requisitar o teu processo para saber do que se trata, eles vão ver que tu analisasse outros contratos de outros órgãos e entidades da administração pública e tu definisse aquele preço como referência, porque é o preço que é praticado em outros contratos. Isso vai legitimar o teu preço, vai servir de justificativa para rejeitar, para rechaçar essa denúncia de sobrepreço. É a melhor coisa que tu pode fazer. Outras coisas que tu pode procurar para justificar o teu preço. Eventualmente, tabela de preços publicados em sites ou outros veículos de comunicação. Hoje na internet você encontra muita coisa, encontra referenciais de preço. O que tu encontrares na internet, imprime e põe no processo. Se o teu processo for eletrônico, anexa ao teu processo. Outros contratos da mesma empresa que tu pretende contratar. Isso também é interessante. Né? Você fez a cotação, uma empresa apresentou a proposta, foi a proposta de menor preço, você quer contratar essa empresa. Se possível, peça essa empresa que você vai contratar, que ela te apresente outros contratos firmados por ela que têm o mesmo objeto. Se ela atua num determinado segmento, é provável que ela tenha outros contratos com objetos iguais ou parecidos com o objeto do teu contrato. Se ela puder te fornecer outros contratos de outros clientes, especialmente de órgãos e entidades da administração pública, que tenham mais ou menos a mesma faixa de preço, seria muito bom. Tu juntas isso no processo e isso vai corroborar a legitimidade e a adequação do teu preço. Isso é muito importante para os casos de inexigibilidade de licitação. Tanto na hipótese do inciso 1 do artigo 25, quando o fornecedor é exclusivo, quanto na hipótese do inciso 2 do artigo 25, na contratação de serviços singulares prestados por notórios especialistas.
Quando fornecedor exclusivo, só ele pode fornecer aquilo que pretende a administração. Então, o preço de mercado é o preço dele. Meio que o único jeito que a administração pública tem para justificar o preço da contratação direta é juntando outros contratos da própria empresa. Isso passa a ser realmente muito importante. E nos outros casos de inegibilidade, especialmente no inciso 2 do artigo 25, contratação de serviços de natureza singular com notórios especialistas, é muito comum que os notórios especialistas pratiquem preços díspares, não haja uma homogeneidade de preço no mercado. Então, também é muito útil você juntar ao processo outros contratos com objetos parecidos, o mesmo objeto ou objetos parecidos, do notório especialista que você pretende contratar, porque daí você mostra para os órgãos de controle que aquele preço que você está contratando é o preço que aquele notório especialista costuma praticar no mercado. Portanto, é o preço que ele se oferece para o mercado, é o preço de mercado para aquele serviço prestado por aquele notório especialista. Também é interessante comparar o preço daquilo que você vai contratar, eventualmente com produtos de funcionalidade análoga, que não sejam o mesmo. Você poderia dizer o seguinte, olha, eu vou contratar aqui por necessidade de licitação esse equipamento aqui de alta tecnologia, que faz isso, que é exclusivo. Se eu não contratar esse equipamento que tem essas funcionalidades, para prover a mesma solução, eu teria que contratar 10 funcionários, teria que ter uma estrutura assim, uma estrutura assada, isso me geraria um custo de tanto. Então, você compara, né, para ter o mesmo resultado, para ter o mesmo produto, o custo que você tem com a contratação direta, com a elegibilidade de licitação, e o custo que você teria se você não pudesse utilizar aquela tecnologia e tivesse que se valer de um outro meio, de um outro recurso para aportar a mesma finalidade. Então, isso também vai mostrar aos órgãos de controle a vantajosidade da sua opção, a vantajosidade da inegibilidade e a vantajosidade do preço praticado nessa inegibilidade. É interessante também, em determinados casos, decompor os custos unitários da contratação, porque daí você consegue justificar o preço. Às vezes você tem dificuldade pela complexidade, pela peculiaridade do objeto, de encontrar outros objetos semelhantes que sirvam de referencial de comparação. Se você decompõe os custos unitários, você pode fazer um comparativo pelos custos unitários e não pelo preço global. Isso também pode ser feito. E em casos mais extremados, de maior complexidade, especialmente naquelas contratações diretas que envolvem montantes mais elevados e que, portanto, atraem ainda mais atenção dos órgãos de controle, eu, como advogado, quando consultado, eu tenho sugerido que se contrate uma empresa especializada para que essa empresa especializada, ou uma instituição, muitas vezes uma fundação ligada a um centro de pesquisa, a uma universidade, para que esse terceiro terceiro independente, faça um estudo de mercado. Então, você vai contratar um terceiro, alguém com uma boa reputação, independente, para que esse investigue o mercado e te dê um apanhado de preço, um referencial de preço. Evidentemente, tu não vai fazer isso, contratar esse terceiro, para qualquer tipo de dispensa de licitação e inegibilidade de licitação. Repito, isso é recomendável para aqueles casos mais complexos de maior vulto. Eu separei aqui algumas decisões e algumas orientações que eu acho que são importantes para a formação desse processo de contratação direta. Primeiro, eu separei aqui uma orientação normativa da AGU, que é a orientação normativa 17 de 2009, e que a AGU diz o seguinte, olha, nos processos de inegibilidade de licitação, você justifica o preço juntando outros contratos da pessoa que você vai contratar. Por exemplo, no caso de exclusividade, se eu tenho um produto exclusivo, só eu vendo, o preço do mercado é o preço que eu pratico. Então, como é que você vai provar, como é que você vai mostrar no processo que esse preço é compatível com o praticado no mercado? Juntando contratos da própria empresa. Isso é pacificado pela jurisprudência, inclusive há vários precedentes do Tribunal de Contas da União que reconhecem esse procedimento. Sobretudo inegibilidade de licitação. O jeito de justificar o preço é juntando outros contratos do
mesmo objeto ou objetos semelhantes, da própria pessoa que você vai contratar. Eu trouxe também esse outro acordo, que é de 2013, e não é assim tão recente, mas eu acho que é um acordo importante no Tribunal de Contas da União sobre o processo de contratação direta. Ele foi relatado pelo ministro Benjamin Zimmer. Nesse contrato, nesse acordo, se questionou o quê? Foram feitos vários processos de contratação direta e a denúncia que envolveu esse acordo acusou o órgão da administração pública de firmar os contratos, escolher os contratados antes de realizar os processos de cotação de preços. Então, a denúncia foi que as contratações diretas foram direcionadas, que o órgão antes escolheu o contratado para depois promover a cotação de preços. E a cotação de preços então serviria pura e simplesmente para justificar o preço, mas que não houve uma disputa entre possíveis interessados nessas contratações diretas. Esse acordo é interessante porque o TCU diz o seguinte, olha, em processo de contratação direta, não há licitação pública, não há uma disputa aberta em que seja necessário garantir a isonomia a todos os interessados. No processo de contratação direta, por dispensa ou elegibilidade, a administração pública escolhe o futuro contratado. A licitação pública é afastada, ela não é obrigada a fazer uma disputa aberta garantindo isonomia a todos. Então, não há nenhuma irregularidade no fato da administração pública escolher o contratado e utilizar eventualmente um processo de cotação pura e simplesmente para justificar, pura e simplesmente para legitimar o preço oferecido pela pessoa que foi escolhida pela administração pública. Muitas vezes os órgãos de controle questionam, né, esse processo de cotação. Dizem, por que você escolheu essa empresa? Por que pediu a cotação para essa empresa? Por que não se levou em consideração outras empresas? E por trás desse discurso, por trás desse questionamento dos órgãos de controle, tem um argumento de que se deveria fazer uma disputa aberta, de que qualquer interessado poderia oferecer propostas, que outros interessados deveriam ser consultados. E esse acordo meio que rompe com isso. Esse acordo diz, não, o processo é de contratação direta, não precisa de licitação, não precisa de disputa aberta. A administração ela pode escolher o contratado desde que justifique, desde que o preço esteja de acordo com o preço do mercado. Esse precedente eu acho bem interessante, acho um bom precedente. Em último lugar, eu trouxe esse acordo, esse mais recente, do ano passado, da relatoria do ministro Augusto Nardes, e esse envolve o parecer jurídico no processo de contratação direta, que eu acho que é um ponto muito preocupante, muito preocupante. Eu vejo, isso é uma opinião tanto subjetiva, mas analisando o comportamento da jurisprudência, repito, os órgãos de controle, eles não estão tão preocupados assim, não é que não estejam, mas eles não estão tão preocupados assim com o enquadramento, olha, aqui se encaixou perfeitamente na hipótese de dispensa, na elegibilidade, não é esse o ponto que mais está pegando nos órgãos de controle. Os órgãos de controle estão olhando mais para a instrução do processo, para a motivação técnica, motivação econômico-financeira e motivação jurídica. Então, os órgãos de controle estão olhando muito para isso. E os órgãos de controle estão indo muito em cima dos pareceres jurídicos. Os processos de contratação direta estão muito em cima dos pareceres jurídicos e muito em cima dos advogados que lavram os pareceres jurídicos. E por experiência, né, por experiência profissional, minha atuação como advogado, eu vejo muitos processos de contratação direta que são questionados, que o mote da contestação é a fragilidade do parecer jurídico. Então, um processo de contratação direta, para ser um processo de contratação direta protegido, consistente, ele precisa ter um parecer jurídico consistente. E eu vejo alguns colegas, vocês me perdoem aqui a crítica, mas eu vejo alguns colegas, alguns procuradores públicos, que a impressão é que passa, a minha impressão é que passa pela cabeça deles o seguinte: eles olham aquele processo de contratação direta, olham para aquilo e olham assim e dizem, esse negócio é controvertido, esse negócio é polêmico, esse negócio pode dar problema no futuro, eu tenho que dar um parecer jurídico. E daí ele vai dar um parecer jurídico, mas ele vai dar um parecer jurídico mais preocupado
em ele se proteger do que firmar e aclarar uma posição para a administração pública. E daí passa pela cabeça desses procuradores assim, olha, eu vou dar um parecer aqui, meio que não diz coisa com coisa, um parecer superficial, um parecer assim mais abrangente, que não entra no detalhe. Daí fica um parecer não conclusivo, e se alguém questionar, não pode vir em cima de mim. Daí eu fico protegido, daí eu me resguardo. Sabe, vai passar batido. Parecer, já vi parecer assim, por exemplo, processo de elegibilidade de licitação. É o parecer, consulta sobre elegibilidade de licitação tal. De acordo com o inciso 1 do artigo 25, cabe a elegibilidade da seguinte hipótese. Daí ele transcreve o dispositivo. Depois vem um parágrafo e diz assim, olha, se é o caso ou não, não sei. Pode ser, depende da avaliação técnica, salvo melhor juízo ao parecer. Pessoal, isso não é um parecer. Isso não é um parecer jurídico. Isso não é um parecer jurídico. E isso só prejudica a contratação direta. A contratação direta, ela precisa se proteger num parecer jurídico bem feito, num parecer jurídico consistente. E eu queria falar aos meus colegas advogados que os órgãos de controle, já falei isso, insisto, repito, os órgãos de controle estão indo muito em cima dos pareceres jurídicos e em cima dos advogados. E os órgãos de controle, de uns anos para cá, tendo essa perspectiva mais rigorosa, eles meio que estão exigindo dos advogados que façam quase que uma auditoria no processo inteiro. Não é só analisar a hipótese de dispensa e inexigibilidade, não. É analisar a condução do processo inteiro, tudo que foi exigido, todos os documentos que foram apresentados, todas as justificativas, a correção da motivação técnica, a correção da motivação econômico-financeira. Parecer jurídico é a motivação que fecha. Quando eu falo motivação técnica, econômica, financeira e jurídica, o jurídico é o fecho. É nessa ordem. Primeiro a técnica, depois a econômica, financeira e depois a jurídica. E os órgãos de controle têm exigido dos advogados que façam realmente uma avaliação de todo o processo de contratação direta. Não é pura e simplesmente um raciocínio linear de subsunção de uma hipótese abstrata a um dispositivo de dispensa de elegibilidade de licitação. Não, não é só isso. Eu trouxe esse acórdão que é ilustrativo dessa situação. Esse acórdão, uma colega foi responsabilizada pelo Tribunal de Contas da União em face de uma dispensa de licitação que foi firmada com base no inciso 13 do artigo 24 da Lei 8666/93. Essa hipótese do inciso 13 diz respeito à contratação de instituição sem fim lucrativo dedicada a ensino, pesquisa ou desenvolvimento institucional. Essa hipótese de dispensa de licitação teve muito abuso em relação a ela na década de 90. A administração pública, sobretudo na década de 90, fazia o seguinte, ela contratava fundações para realizar os mais diversos préstimos, e essas fundações não tinham estrutura para executar o objeto dos contratos que firmavam. Elas não tinham gente, não tinham braços. Então, o que elas faziam? Elas eram contratadas com dispensa de licitação e elas, pura e simplesmente, terceirizavam o serviço. Uma fundação era contratada para fazer uma auditoria. Não tinha ninguém para fazer auditoria. Ela firmava o contrato, recebia da administração lá R$300 mil para fazer auditoria e ela subcontratava um contador para fazer auditoria. Pagava lá 100 mil para o contador e ela ficava com 200. Então isso aconteceu muito na década de 90. Então lá no final da década de 90, começo de 2000, os órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas da União, passou a desenvolver uma jurisprudência mais restritiva sobre essa hipótese de dispensa de licitação. E eles passaram a dizer o seguinte, olha, para se valer do inciso 3 do artigo 24, a administração pública tem que demonstrar que a entidade sem fim lucrativo contratada tem condições de executar o objeto dos seus próprios braços, a sua própria estrutura, sem terceirizar, sem subcontratar ninguém. Passaram a entender, é vedada a subcontratação em dispensa de licitação fundamentada no inciso 3 do artigo 24, e que isso, e que fosse obrigatório verificar isso antes da dispensa de licitação, no processo, na instrução do processo de dispensa de licitação. Nesse caso aqui, nesse acordo do ano passado, foi contratada uma entidade sem fins lucrativos, todo o processo foi instruído, só que não se avaliou formalmente, não foi posto no processo, ninguém questionou no processo, não houve justificativa nenhuma no processo,
a respeito das condições ou da possibilidade da entidade contratada executar o objeto por seus próprios meios sem recorrer a terceiros. Não se avaliou isso, não se investigou isso. O processo foi para o jurídico, foi para o parecer jurídico. O parecer jurídico analisou o dispositivo, disse, olha, a dispensa de licitação cabe para a contratação de instituição sem fim lucrativo, dedicada ao ensino, pesquisa e desenvolvimento nacional, é o caso. O Paulo analisou o dispositivo e disse, olha, está ok, está satisfeito, aprovo, meu parecer é favorável à contratação por dispensa de licitação com base no inciso 3 do artigo 24. Daí foi para o Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União questionou justamente a incapacidade da entidade para executar o objeto por seus próprios meios. E ela foi para cima do advogado. Ela responsabilizou da advogada, da colega. Ela responsabilizou a advogada. Porque no parecer jurídico, a advogada não tratou. Não é que ela tenha tratado do assunto, tenha se posicionado de um jeito. No parecer jurídico, ela não tratou. Ela pura e simplesmente não escreveu nada sobre isso. Ela não identificou isso como um ponto relevante e, portanto, ela não tratou isso no parecer dela. Ela não falou no parecer dela sobre a incapacidade da entidade de executar o objeto por seus próprios meios. Por isso, a advogada foi responsabilizada. Então, essa jurisprudência denota bem, mostra bem o que eu estou falando para vocês. Os órgãos de controle têm exigido, né, dos pareceres jurídicos e, portanto, dos advogados públicos, quase que uma auditoria sobre o processo inteiro. Sobre o processo inteiro. Não basta mais um raciocínio linear de enquadramento de uma hipótese abstrata no dispositivo da Lei 8666/93. Os órgãos de controle passam a exigir dos advogados uma investigação sobre todo o processo e sobre a adequação da motivação técnica e econômico-financeira. Para fechar, de novo, pessoal, olha, eu trabalho com contratação direta, sei que tem muito problema por aí, gente sendo responsabilizada, gente respondendo processo. Eu quero me precaver, eu não quero ser responsabilizado, eu não quero responder processo. Eu atuo com correção, eu sou honesto. O que eu preciso fazer para não me incomodar, para não ter esse tipo de problema? Motivação. É isso. Esse processo tem que ser bem motivado, tem que ser bem justificado. 3 pilares, insisto, motivação técnica, motivação econômico-financeira, motivação jurídica. Se você fizer isso, pode dormir tranquilo. De uma maneira geral também, o que os órgãos da administração precisam fazer? Precisam investir em capacitação, ter agentes administrativos capacitados, que entendam de contratação direta, que saibam que precisa ser justificado, que acompanhem a jurisprudência dos órgãos de controle. Precisam investir em planejamento, e o bom planejamento evita muitas hipóteses de dispensa e inelegibilidade de licitação, e também investir em tecnologia para otimizar os processos administrativos e fazer com que eles sejam melhor instruídos. Bom, meus amigos, é isso. A contratação direta sempre é um grande desafio, mas, repito, se você construir um bom processo administrativo, com motivação técnica, com motivação econômico-financeira, com motivação jurídica, você fica protegido e muito provavelmente você não vai ter problema. Sucesso aí, contem comigo. E, mais uma vez, agora 2 recadinhos. Penúltimo, né? Esse nosso encontro hoje, essa nossa conversa é um aquecimento, é um esquenta sobre o que a gente vai tratar lá no Fórum de Gestão e Contratação Pública, que é um dos grandes eventos da administração pública nacional. Conto com a participação de vocês, é um marco no calendário do direito administrativo da administração pública nacional, me honra muito participar, conto com todos vocês lá. E uma última coisinha sobre o tema, né, contratação direta, não posso deixar de fazer um jabazinho pessoal. Olha, para os interessados, está aqui o meu livro, para a editora Fórum, Dispensa e Inelegibilidade de Licitação, está na 4ª edição. Eu acho que essa última edição, a 4ª edição, já faz uns anos, acho que foi ali por 2015, mas ainda é um livro bastante atual e não posso deixar de recomendá-lo. Bom, eu fico à disposição de vocês para alguma pergunta, para algum esclarecimento, estou à disposição de vocês. Isso. Foi misturado. Então, vamos lá. Então, vamos ver.
bastante coisa. Um manual de contratação. O Cleiton pergunta, algum manual de contratação direta que possa indicar? Bom, indiquei meu livro, eu acho que é interessante, bem completo. Tem o meu livro também de licitações e contratos, tem um capítulo também robusto sobre contratação direta. O TCU tem algumas orientações práticas sobre licitações e contratos, que tem alguma coisa também sobre dispensa e inexigibilidade. Enfim, sobre o assunto tem muita coisa boa produzida e à disposição de vocês. Eu indico, né, não poderia ser diferente do meu livro de dispensa e inexigibilidade. Deixa eu ver algum título específico. Então, está aqui. Gostaria que você falasse acerca da responsabilidade do advogado na elaboração do parecer jurídico. O Lucas Junqueira fez essa observação. Eu acho que eu acabei falando mais para o final. Dá para mandar algum slide? Esse slide que eu apresentei, que eu acho que vocês visualizaram, está disponível. Deixa eu ver aqui mais. A Sandra está perguntando, há uma forma de, em uma elegibilidade, justificar o preço de uma empresa que não abrir os seus preços praticados com outras empresas entes públicos? Como confirmar o preço dela praticado no mercado devido à sua exclusividade? Sandra, esse é um problemão. Eu tive prazer, em 2017 e 2018, trabalhar com o Grupo Eletrobras para fazer o regulamento de licitações e contratos da Eletrobras. Tem todas essas empresas do setor de energia. E esse foi um ponto que eles acentuaram bastante, né? Eles atuam nessa área de energia, tem diversas usinas, tem diversas linhas de transmissão, e eles disseram o seguinte, olha, tem a eletronuclear, né, que é uma coisa muito específica, essa atividade nuclear, e eles disseram o seguinte, olha, há certos objetos aqui que a gente precisa que tem uma empresa só que faz. E essa empresa é estrangeira, e meio que a gente tem que pedir um favor para essa empresa fornecer para a gente. Uma empresa só, a empresa é grande, todo mundo precisa daquilo no mundo, tem que contratar com aquela empresa, então a gente meio que fica na mão dessa empresa. A gente entra em contato para contratar por elegibilidade de licitação, e daí pede, olha, encaminha alguns outros contratos. E daí o sujeito fala, eu não vou encaminhar contrato nenhum, se vocês quiserem contratar, vocês contratam, se vocês não quiserem contratar, o problema é de vocês. Então, num caso como esse, né, o que fazer? Você precisa do contrato, você não pode ficar sem um contrato, você precisa daquele equipamento, você precisa daquele objeto. A empresa se recusa a informar outros contratos firmados por ela. Então, a gente tratou disso no regulamento de licitações da Eletrobras, vale a pena dar uma olhada lá. Mas eu diria a vocês, pesquise na internet, pode ser que você mesmo ache um outro contrato dessa empresa. Por exemplo, se algum outro órgão, entidade da administração pública contratou, esse contrato é público, você pode achar, você próprio. É interessante também se você já contratou aquele objeto outras vezes, você daí pode utilizar os seus contratos passados como justificativa. É interessante pedir uma declaração formal da empresa que ela não apresenta outros contratos e por que ela não apresenta outros contratos. Seria interessante daí que houvesse uma justificativa técnica consistente que não é possível contratar um outro objeto ou um outro fornecedor, que é imprescindível aquele, que você não teria uma outra solução. E uma diligência, uma ligação telefônica com um laudo registrando, olha, eu, gestor do processo tal, liguei para a empresa tal, fui atendido por fulano, pedi tal coisa, a resposta foi essa, eles se recusaram. Você faz essa ligação em viva voz, você pede a presença de outros servidores do órgão, né, que eles presenciem a sua ligação. Acabando a ligação, você faz uma ata e você põe tudo isso na ata. Você diz, eu, agente tal, responsável por tal coisa, liguei do número tal, da sede tal, na hora tal, liguei para o número tal, fui atendido por fulano, perguntei tal coisa, a resposta foi essa, a ligação se encerrou em tal hora, fulano, beltrano, ciclano acompanharam e presenciaram a ligação. Você faz esse laudo, né, dessa diligência, dessa ligação. Se o seu processo é físico, a maioria dos processos na administração ainda são físicos, você imprime isso e põe no processo. Olha, essa é uma situação que tem que ser excepcional. Não pode ser a regra, não pode ser agora qualquer contratação direta a isso. Mas se isso acontecer, você tenta demonstrar essa excepcionalidade por esses meios.
A Sandra também pergunta, quando o produto que nunca foi vendido e o fornecedor excluído não quer enviar o preço praticado com outros? Eu acho que está na mesma pergunta anterior. Qual é o acórdão de pesquisa de preços? Pode repetir? Olha, o material vai ficar à disposição de vocês, mas o acórdão sobre a pesquisa de preços é o acórdão 1157 de 2013, do TCU, do plenário, relatoria do ministro Benjamin Zinner. Esse que é o acórdão. Vamos ver mais. Sob o parecer do advogado, a exigência de auditoria, entre aspas, e é entre aspas mesmo, a ser realizada pelo advogado não afronta as disposições do Estatuto da OAB e da Lei 8666/93, a pergunta do Silas. Olha, Silas, eu acho que tem havido, de fato, um excesso dos órgãos de controle em relação à responsabilidade dos advogados. Essa história de exigir dos advogados que se responsabilizem, que eles analisem todo o processo, toda a instrução do processo, me parece mesmo excessiva. Eu acho que os advogados podem contestar isso, os processos que são constituídos contra os advogados e mesmo em esfera judicial. Eu não concordo, acho que a posição dos órgãos de controle está rigorosa demais, excessiva demais em relação aos advogados públicos. Eu pego alguns casos julgados pelo Tribunal de Contas da União e eu olho e eu penso assim, olha, se eu fosse o procurador para dar esse parecer, eu não sei se eu me atentaria a esse ponto, a esse aspecto, olha, talvez se isso passasse. Tem um caso que o sujeito foi responsabilizado porque se utilizou o pregão presencial e não o pregão eletrônico e não tinha justificativa. Foi feita a licitação, não houve prejuízo, mas porque fez o pregão presencial e não o eletrônico, o sujeito foi responsabilizado. Outro caso era uma licitação para obra de serviço de engenharia e não foi determinado preço máximo em relação aos itens unitários, apenas o preço máximo global. Por isso, o advogado foi penalizado. Eu acho que a responsabilidade... Nós precisamos fazer uma discussão específica sobre isso. Eu acho que tem havido um rigor excessivo por parte dos órgãos de controle. Deixa eu ver aqui... A Sueli está dizendo que meu livro está esgotado. Vou ver se eu atualizo. Eu acho que são essas as perguntas, pelo que eu vi aqui. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. De novo, espero encontrar vocês lá no Fórum de Gestão e Contratação Pública, nesse grande evento promovido pela editora Fórum. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.